E aí galera, beleza? Vou colocar aqui mais uma videoaula para vocês de programação, tá? Mas hoje eu vou falar sobre o comando if-else. Mas antes de falar, eu vou mostrar uma figurinha a vocês aqui. Vocês sabem que figura é essa aqui, né? Estão vendo um número aqui, né? Alguns devem estar vendo, espero que todos estejam vendo. Essa figurinha aí é uma figura para testar se você é daltônico, né? E o que é o daltonismo? Para quem não sabe, daltonismo é uma anomalia visual em que você não consegue distinguir algumas cores, certo? Então, para saber se você é daltônico, você mostra uma figura desse tipo aí para alguém, tá? E dependendo da resposta que ela lhe der, você sabe se ele é daltônico ou não. Eu espero que todos estejam vendo que tem o número 74 aqui, né, em verde, né? Porque caso você não esteja vendo, eu sinto lhe informar, mas você é daltônico. Ou então seu monitor perdeu uma cor, né? Tá muito ruim, alguma coisa do tipo. Mas enfim. E o que é que isso tem a ver com programação, tá? Imagina a situação. Para você saber se alguém é daltônico, como é que você faria? Você pegaria essa figurinha e perguntaria para ela: você está vendo algum número aqui nessa figura? E dependendo da resposta que ela lhe der, né, você sabe se ela é daltônica ou não. Então você mostra a figurinha. E aí, se ela lhe disser que está vendo um número, né, 74 aí, então ela tem uma visão normal. E se não, ela não está vendo o número 74, está vendo só um monte de pontinhos com a mesma cor, ela é daltônica. Então, eu vou utilizar esse exemplo para mostrar a vocês como é que funciona o comando if, né? If-else. Vou abrir aquele velho bloquinho, minimizar aqui, aquele velho bloquinho que a gente sempre usa. Bora, rapaz. Tudo bem, tá aqui o bloquinho. Como é que funciona o comando if? O comando if é um comando de teste de condição, tá? Como assim teste de condição? Ele vai executar um comando ou um grupo de comandos se a condição for verdadeira, tá? Então, como é que é a estrutura dele? Você tem if, o nome do comando, tá? Abre aqui parênteses e você vai ter uma condição ou um grupo de condições, certo? Então aqui dentro você tem uma condição ou um grupo de condições que vão ser testadas, beleza? Então, se essa condição for verdadeira, ele vai executar os comandos, né, ou o comando ou o grupo de comandos que tiver delimitado pelo bloquinho aqui do if. Então, comandos executados se a condição for verdadeira. Ora, e se a condição não for verdadeira, tá? Bom, simplesmente ele vai ignorar isso aqui e passa para o próximo comando que tiver logo abaixo. Beleza? Muito bem. Então, o programa vem executando, encontra um if. Então ele testa a condição. Primeira coisa que ele faz quando chega no if, testa a condição. Se a condição ou grupo de condições, né, for verdadeiro, executa os comandos aqui, tá? Esses comandos delimitados pelo bloquinho aqui do if. E se não for? Bom, se não for, ele simplesmente passa direto, né, ignora esses comandos e vai executar o próximo comando, né, que tiver aqui abaixo. Então vamos usar esse artifício, essa situação do daltonismo, para ver se vocês entendem como é que funciona o comando if, tá? Então vamos supor que eu quero fazer um programinha em que uma pessoa vai ver uma figurinha, né, no caso essa figurinha aqui,
e me responda no teclado com algum número, sei lá, uma condição aí, se ela está enxergando o número 74 ou não. Então como é que seria isso? Certo? Você faria um if e testaria a condição. Que condição é essa? Ela vai digitar um determinado número se ela estiver enxergando o 74. Então, se essa condição for verdadeira, é porque essa pessoa ela tem uma visão normal. Beleza? Então, se ela tiver uma visão normal, eu quero que mostre que você tem uma visão normal. Então, vamos supor que seja assim. Imprime na tela sua visão é normal. Certo? Tá. E se a pessoa não estiver enxergando o número 74 aqui nessa figurinha? Ó, se ela não estiver enxergando o número 74 é porque ela é daltônica. E aí eu gostaria de mostrar uma mensagem na tela dizendo que ela é daltônica, né? Ela tem todo o direito de saber. Então, só que eu disse a vocês o quê? Que quando eu tenho o comando if, ele testa a condição. Se for verdadeiro, ele executa o que tiver delimitado pelos bloquinhos aqui dele. Então, se for verdadeiro, ou seja, se você estiver enxergando o número 74, ele vai imprimir na tela, sua visão é normal. Mas se a pessoa é daltônica, ela não vai enxergar na tela não, na figurinha, o número 74. Então, essa condição aqui vai ser falsa. E aí eu disse a vocês o que? O comando if, se a condição for falsa, ele simplesmente ignora esses comandos e passa para o próximo comando que tiver logo abaixo. Mas eu quero imprimir na tela se esse camarada que viu essa figurinha for daltônico. Aí você pensa assim, então se ele não entra aqui, né, a condição foi falsa, eu coloco aqui depois, né, imprime na tela, na tela tudo bem, você é daltônico. Beleza? Professor, não é assim que funciona não? Né? Porque se ele não entrou no if, né? Você disse que o if verifica se ele tem a visão normal. Então se ele não tem a visão normal, ou seja, a condição foi falsa, ele pula aqui e aí o próximo comando depois é imprime na tela, você é daltônico. Tá, funcionaria, mas vamos analisar o seguinte. Vamos supor que essa pessoa tem uma visão normal. Então a condição aqui foi verdadeira. Então ele executa o que tiver no bloquinho do if. Então imprime na tela, sua visão é normal. Aí chegou aqui, encerrou o if. Passa para o próximo comando. Qual é o próximo comando? Imprime na tela, você é daltônico. Oxê, como é que a pessoa pode ter uma visão normal e ser daltônico ao mesmo tempo? É mutante, é? Não. Então, vocês estão vendo aqui que eu preciso delimitar esse comando aqui de imprime na tela, se você é daltônico, apenas se a condição for falsa, ele tem que imprimir apenas essa daqui. Não é isso? Porque se você não tem uma visão normal, a sua visão, você é daltônico, não é isso? Então a gente utiliza o comando if junto com esse camarada aqui, else, tá? Que é o comando if else, beleza? E o que é que o else faz? Tá. Se a condição for verdadeira, executa o bloquinho de comandos aqui do if. E se não, ou seja, se não que se não for verdadeira a condição, executa aqui o bloquinho do else. Certo? Isso aqui é um comando só, isso aqui tudinho, tá? If else. É o mesmo comando. Só que aqui eu posso utilizar o critério else quando eu quero que ele execute alguma coisa caso a condição não seja verdadeira,
Ou eu posso simplesmente, se não tiver nada para ignorar, não, perdão, para executar, quando a condição não for verdadeira, eu simplesmente uso o if, tá? Eu não preciso usar o else. Mas nesse caso, né, dessa situação que eu estou mostrando, a gente tem que usar comandos diferentes quando a condição for verdadeira e quando ela for falsa. Então, entra aqui no if, testa a condição. Se for verdadeiro, ele executa os comandos aqui do if, tá? Ou seja, imprime na tela, sua visão é normal. E o else é completamente ignorado. Beleza? Isso, então, se ele executar isso aqui, o else é ignorado. E se a condição for falsa? Bom, se a condição for falsa, então ele ignora os comandos do if e executa os comandos aqui do else. Por quê? Porque o else é se a condição não for verdadeira, né? Se não for verdadeira a condição. Então dá para perceber que ele só vai executar um dos dois. Ou ele executa esse e esquece o else, tá? Ou ele ignora os comandos aqui do if e executa os comandos do else. Beleza, pessoal? Ele nunca vai executar os dois. Ou ele executa um, ou ele executa o outro, tá? Eles não vão ser executados os dois juntos. Beleza? Então, como é que a gente faria um programinha né, com esse conceito aqui do daltonismo? Vamos pro deve ser mais. Eu já fiz aqui um pequeno cabeçalho, né, besteirinha. Botei aqui printf, programa de verificação do daltonismo, tá? Aí ele faz uma pergunta. Você está enxergando o número 74 nesta figura? Que figura? Essa figurinha aqui, ó, que eu estou usando de referência. Aí tem aqui, imprime na tela o seguinte: 1, se for sim, ou seja, você está enxergando o número 74, logo sua visão é normal. E 2, se for não, ou seja, você não está enxergando o número 74 na figura, consequentemente você é daltônico. Aí aqui ele pede, ó, printf, ele bota essa legenda aqui de valores e bota printf, digite sua resposta. Então, o camarada vai digitar aí no teclado e a gente vai ler no scanf. Scanf, né? Porcentagem de. Eu vou botar aqui uma variável que eu vou declarar chamada opção. Certo? Vou declarar ela aqui. Int opção. Massa. Então, você faltou o ezinho aqui. Beleza. Então, você vai digitar aqui ou o número 1 ou o número 2, tá? Seguindo essa tabela. Se você estiver enxergando, você digita o número 1. Se você não tiver, digita o número 2. Aí ele lê aqui no scanf, guarda em opção. E agora? Agora o programa tem que testar essa resposta que você deu, né? Para saber se você é daltônico ou não. Então, if, tá? Qual é a condição que eu quero testar? Se você respondeu que sim, ou seja, você está enxergando a figura, né, o número 74 na figura, então você é normal. Então, se você digitou 1, né, você tem uma visão normal, certo? Mas esse 1 vai ser guardado aonde? Em opção. Então, se a opção for igual a 1, beleza? Você tem uma visão, mostra na tela, né, como a gente fez aqui no bloquinho, mostra na tela, imprime na tela, sua visão é normal. Então, vamos fazer isso aqui. Qual é a condição? Que a opção seja igual a 1, tá? Lembrando que esse aqui é o operador lógico de igualdade, né, diferente do operador de atribuição, tá? Depois eu vou fazer uma videoaula sobre isso aí. Mas eu acho que todo mundo já sacou qual é a diferença de usar dois iguais e um igual só. Então, se a opção igual a 1, né? Você digitou 1 aqui, então sim, você está enxergando o número 74. Se você está enxergando o número 74, sua visão é normal. Então, vamos
escrever aqui, mostrar na tela, né? Opa. 2, 3, 4. Printf sua visão é normal, certo? Então ele vai imprimir na tela. Se a opção que você digitou for igual a 1, imprime na tela, sua visão é normal. E se não, ou seja, se não for igual a 1, é porque você digitou 2, né? Aí você diz, ah, eu poderia fazer assim, testar uma outra condição aqui, se opção, né, igual a 2. Vou até afastar aqui para facilitar. Significa que você digitou 2, né? Então você não está enxergando o 74 na figura. Consequentemente você é daltônico. Então vou copiar aqui o printf só para facilitar a minha vida. Olha lá. Então se a opção é igual a 2, imprime na tela, você é daltônico, né? Eu testaria a opção, testei a opção aqui. Se for 1, imprime na tela, sua visão é normal. Se for 2, né? Se a opção for 2, imprime na tela, você é daltônico, tá? Porque eu disse a vocês o quê? Que eu podia utilizar o comando if sozinho, né? Podia ignorar isso aqui e utilizar só a condição, tá? Se a condição for verdadeira, ela executa. Se não, pula para o próximo comando, que no caso aqui o próximo comando é outro if, tá? Que verifica se a opção é igual a 2. Poderia fazer assim? Poderia, com certeza, tá? Funciona do mesmo jeito. Mas eu acho mais interessante utilizar o else, tá? Por quê? Porque se você fizer assim, vamos supor que o cara digitou 1, certo? Então ele vem aqui e testa. A opção igual a 1, ou seja, a opção que você digitou é igual a 1, né? Eu disse a vocês que o cara digitou 1, então imprime na tela, sua visão é normal. Beleza. Se a visão do camarada é normal, eu não precisaria testar, né, a segunda opção, né? Porque se ele é normal, ele não pode ser daltônico, certo? Não tem sentido. Mas como você botou outro if aqui, então o programa ia testar isso aqui de novo. A opção igual a 2, né? A opção igual a 2 é falso. Se é falso, ignora o printf, tá? Então não precisaria. Vocês estão vendo que ele vai testar duas vezes isso aqui, mesmo sabendo que já a opção foi igual a 1, ele vai testar aqui de novo, vai ver que é falso, então ele ignora o printf, tá? Então é mais interessante nesses casos utilizar o else, tá? Porque se a opção não é igual a 1, é porque ela é diferente de 1. E se é diferente de 1, é porque o camarada é daltônico. Então você não precisaria utilizar outro if, tá? Então é só utilizar aqui o else, né? Printf, você é daltônico, beleza? Ou seja, se, né, que if em português é se opção é igual a 1, execute aqui printf, sua visão é normal. E se não, né, else, se não que, se não for verdadeira a condição que está aqui, execute printf, você é daltônico, tá? Lembra que eu falei que ele não vai executar os dois, ele vai executar ou esse e ignora o else, ou ele ignora isso aqui e executa o else, beleza? Então, deixa eu só aproximar aqui. Vamos fazer o teste desse programa. Antes disso, eu vou até fazer assim, ó. Não, eu vou mostrar assim mesmo. Eu disse a vocês que ele executava um bloquinho de comandos delimitado aqui por abre chave e fecha chave, não é isso? Porém é o seguinte, eu só tenho para cada
situação aqui, para o if, eu só tenho um comando a executar. E para o else, eu também só tenho um comando a executar. Então, eu não preciso colocar o abre chave, fecha chave. Por quê? Porque eu só tenho um comando, que é quem? É um comando para o if, se for... se a opção for igual a 1, ele executa só o printf, tá? E se não for verdade, ó, a condição, ele executa outro printf, tá? Então é só um comando para o teste aqui, tá? Se eu for utilizar mais de um comando aqui dentro, por exemplo, vamos supor que ele fosse fazer um printf, aí sei lá, aí aqui embaixo teria outro printf, talvez assim dizendo, sei lá, você precisa fazer um tratamento, tá? Você precisa fazer um tratamento, tá? Só um exemplo. Então, se eu não colocar o abre chave e fecha chave aqui, né? Seja ele aqui, ou em qualquer outro comando do C, o que é que ele vai fazer? O else só vai considerar como comando dele, né? Do if else aqui, só o primeiro, só a primeira linha, tá? E esse outro aqui é um comando externo. Beleza, pessoal? Então, se eu quisesse executar os dois, eu teria que colocar aqui abre, né? O abre chave, fecha chave. Aí sim, aí agora tanto esse printf quanto esse printf, né, pertence ao else. Então serão executados caso ele entre aqui na situação de else. Tá? Vamos fazer o teste. Eu vou deixar essa mensagem aqui, tá? Com abre chave, fecha chave. Esse aqui eu vou deixar sem porque só tem ele mesmo, tá? Então eu vou mostrar aqui com abre chave, fecha chave. Você vai ver que ele vai executar os dois comandos caso o camarada digite 2, tá? Só dar um ajuste aqui nesses negócios de linha aqui para facilitar a vida de vocês. Pulou a linha, se não pulou a linha aqui, 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 só para ficar melhor para vocês verem quando ele for compilar e executar, beleza? Então vamos testar, né? Aqui. Então tá aqui. Supor que você tem um camarada lá, eu vou até minimizar isso aqui. Você tá aqui com o seu programinha, aí mostra a figura ao cidadão, né? A figura é essa aqui. Acho que dá para enxergar tudo aqui, né? Pronto, aí você mostra essa figura ao cidadão lá. Aí você, né, programa de verificação de daltonismo, você está enxergando o número 74 nessa figura. O camarada vem aqui, olha aqui. Rapaz, eu estou enxergando, tem um 74 aqui de verde, ó. Aí ele vai digitar 1, né, que é sim. Aí dá um enter. Ih, ficou ruim aqui. Sua visão é normal, né? Que é a mensagem se ele estiver enxergando 74, tá? E se não, tá? Eu vou só dar uma ajeitada aqui pra linha, pra ficar melhor de vocês enxergarem aí. Tabula. Vou botar aqui um printf só pra pular uma linha pra esse coisa aqui. Colar. Pronto, tá bom, só. Então vamos executar de novo. Eu vou minimizar aqui. Pronto. Então vamos supor que agora você entregou essa figura para outra pessoa. E aí perguntou, bicho, tu tá vendo um 74 aqui nessa imagem? O cara olha assim, vira de cabeça para baixo. Aí disse, rapaz, não, tô vendo um monte de bolinha preta, sei lá. Não tem número aqui não, só tem um monte de bolinha. Aí ele vai dizer aqui na sua resposta, não, né? Então, número 2.
você é daltônico, você precisa fazer um tratamento, tá? Isso aqui é só um exemplo que a gente sabe que, né, daltonismo é um abraço pra você, não tem cura não. Eu acho, né? Tô lembrado não, mas acho que não. Então, vocês viram que ele mostrou aqui as duas mensagens, né? Você é daltônico, você precisa fazer um tratamento. Por quê? Porque no programa eu delimitei aqui o bloquinho de comandos, né? Caso a situação aqui seja falsa, que é o que? Imprime na tela, você é daltônico, e você precisa de um tratamento, tá? Então, se eu não tivesse o bloquinho aqui, ó, ele iria simplesmente mostrar este daqui, tá? Você é daltônico, e depois pularia para o próximo comando. Claro que se eu tirar o bloquinho daqui, vocês vão ver que vai ficar do mesmo jeito, porque depois desse aqui só tem esse caso aqui, né? O próximo comando é o próprio printf, então funcionaria do mesmo jeito. Mas só para vocês lembrarem, quando tiver mais de um comando a executar, botar o bloquinho, tá? O abre chave, fecha chave. Então eu vou apagar isso aqui, tá? E ficar só com o comando if else aqui para entendimento. Finalizar. Então você vai digitar, recapitulando, né, o programa, você vai digitar um número, tá? Que corresponde a sim ou não. Se o número que a opção que você digitar for 1, né, ele guarda aqui 1 é a opção, aí entra no if, aí testa. A opção que a variável opção é igual a 1, se for igual a 1, executa printf, sua visão normal. E se não, olha, se não for igual a 1, executa o printf aqui do else, você é daltônico, tá? Então vamos testar mais uma vez. Aí você vai, mostra a figurinha para alguém, pergunta, rapaz, você tá vendo o número 74 aqui? O cara vai e diz que tá. Então, sim. Sua visão é normal, tá? Tô vendo aqui, beleza. Se não, você mostra a figura para alguém, né, para outra pessoa. Aí o cara diz, rapaz, eu não tô vendo o número 74 não, tô vendo um monte de pontinho de mesma cor. O cara vai dizer não, você é daltônico. Beleza, pessoal? Então, o comando if, ele funciona desse jeito aqui que vocês viram, né? Ele testa uma condição. Se a condição for verdadeira, ele executa o bloquinho de comandos aqui do if. E se não, ele executa o bloquinho de comandos aqui do else, tá? Nunca os dois, tá? Lembrando que você pode utilizar, se você não tiver nada para fazer, se a condição for falsa, tá? Aí você pode simplesmente ignorar o else, tá? E pedir para ele executar alguma coisa só se for verdadeiro. Então, se a condição for verdadeira, executa isso aqui. E se não, ele simplesmente pula para o próximo comando, tá? Você tem aí essas duas possibilidades, né, de utilização do comando if ou if else, tá? Depende só da lógica que você está trabalhando, certo, pessoal? Então, tá aí uma aula conceitual de if. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa, eu quero que vocês comentem lá na videoaula, ver se tá legal, ver se vocês conseguirem entender, né? Para eu saber se eu tenho que melhorar ou desmelhorar aqui as aulas, né? Tornar mais simples. Enfim, comentem lá que aí eu vou me ajustando para que todo mundo entenda, tá? Belezinha? Então, tchau para vocês e até a próxima.